Eu sou Milton falando. Aqui na sequência vamos falar, dar continuidade ao capítulo sobre a Revolução Russa. Então temos aqui mais uma etapa da Revolução Russa, 1918 a 1919, né, para consolidar a chamada Revolução Socialista, os bolcheviques, maioria, né, falamos na aula passada. Tínhamos os sovietes, que eram os conselhos, e os bolcheviques, maioria, que tinham ideologia socialista ou comunista, que lutava contra os imperialistas brancos, o Exército Vermelho contra o Exército Branco. E aqui você está configurado a guerra civil na Rússia. Então as forças ligadas à monarquia russa montavam uma organização contra o governo dos bolcheviques, contando com o auxílio econômico-militar de países como Inglaterra, França e Japão. Então temos aqui essa influência externa de governos estrangeiros tentando ajudar ali tanto os dissidentes da monarquia russa como os liberais russos que formavam o Exército Branco. Então temos aqui duas forças aqui, o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, né, que saiu vitorioso, contra o Exército Branco, né? Assim, os membros do Partido Bolchevique, em 1918, mudaram o nome do Partido Comunista. Então assumem aqui a sua... Então veja a cor vermelha, né? Os símbolos do martelo, a foice, símbolos do Partido Comunista. Aí você tem a Revolução Comunista, causou temor em grupos exteriores do mundo inteiro, né? Era uma revolução comunista, uma revolução socialista, e isso deu um certo pavor, causou um certo medo no mundo capitalista, que é o contrário a essas ideias socialistas, né? Então nós temos aí, a partir da Revolução Comunista Socialista na Rússia, a formação agora da União Soviética, ou seja, a expansão da revolução por todo o leste europeu, quase todo o leste europeu. Então, o que era a revolução na Rússia vai se fundir, vai se criar agora a chamada URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Então, a construção de uma potência, né, que vai rivalizar diretamente com os Estados Unidos, uma outra potência que vai emergir após a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se tornar uma superpotência capitalista, e a Rússia vai se tornar uma superpotência socialista comunista. Então, essa era a chamada bipolaridade, que nós vamos falar na aula mais adiante. Então, Lenin era o presidente da Rússia e controlava a produção. Então, você vai ter a estatização da produção. No campo, a resistência na entrega da produção de trigo ao Estado complicava a situação. Então, vai ter o controle dessa produção. Dessa maneira, os grandes desafios dos representantes do governo eram agora vencer a fome, recompor o ânimo da população e estimular o crescimento econômico. Desafios gigantescos para o novo governo russo, que vai idealizar a chamada NEP, a nova política econômica. Representavam, de certo modo, um retorno às práticas capitalistas, né? Permitindo, por exemplo, a liberdade de comércio interno, salários, criação de empresas privadas, né? Então, mas tudo sob o controle do Estado, ou seja, estatização da economia, e do Partido Único, o Partido Socialista, controlado por Trotsky e por Lenin, né? Por Lenin. Então, nesse contexto, em abril de 1902, o comunista Joseph Stalin já assume o poder, era secretário-geral do Partido Comunista, e com a morte de Lenin, ele vai ascender ao poder, então ele vai ser ali o presidente, né, o governante supremo dessa União Soviética. Já aí, em 1922, o Congresso Pan-Russo dos Soviéticos, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eu falei agora há pouco, a URSS. No início, então, a União Soviética envolvia as seguintes nações: Rússia, Ucrânia, Rússia Branca, Transcauciana, e depois você vai ter, então, a incorporação da República do Uzbequistão e do Turmequistão. Esses países aí que vão formar a
a chamada União Soviética, sob a regência do Soviete Supremo, né? Soviético que eu falei agora há pouco, que é conselho em russo. Então nós vamos ter aí um confronto entre duas importantes lideranças russas, Leon Trotsky e Joseph Stalin, que tinham pensamentos diferentes, né? O Trotsky que tinha a ideia de levar a Revolução Soviética para o mundo inteiro, ou seja, revolução permanente, e o Stalin que tinha a ideia de manter a Revolução Russa somente na Rússia, revolução em um só país. Então são embates de duas teses. O Stalin vai se tornar vitorioso, vai se tornar dirigente principal aí na Rússia, e aí Stalin sai vitorioso na luta pelo poder, pois controlava os órgãos decisórios, burocráticos, né? E aí vai mandar assassinar. Então tem uma charge aqui, né, que representa isso, né? O Trotsky vai ser morto, e mesmo exilado, já não estava mais na Rússia, já estava exilado no México, e mesmo lá ele é morto. E então você tem aqui a ditadura stalinista. Joseph Stalin se torna o regente incontestável na Rússia, né, com poderes absolutos e um governo de mão de ferro. Assim, por meio do planejamento econômico estatal, elaborado por técnicos do governo para períodos de 5 anos, a União Soviética desenvolveu a indústria pesada, explorando reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço, mecanizou a agricultura e promoveu uma intensa coletivização do campo, desenvolveu a educação pública por meio do ensino obrigatório e gratuito. Então, um avanço em várias áreas sociais, tanto é que a Rússia vai rivalizar com os Estados Unidos na corrida espacial. Vamos falar mais adiante disso, a chamada corrida espacial. Eles vão lançar o primeiro foguete, o primeiro homem à Lua, ao espaço, né? A Lua não, ao espaço, e você tem o Sputnik, né? Que era uma aeronave aí, foguete russo que vai ao espaço, que é o nome da vacina russa hoje, né? No cenário aí da pandemia do Covid-19. Realismo e socialismo. Então, o socialismo real, né, o socialismo que era pensado, ele teve uma modificação quando ele foi posto em prática, né? Uma coisa é você pensar uma teoria, outra coisa é pôr em prática essa teoria. Então, foi desvirtuado esse socialismo científico pensado lá atrás por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, na prática, esse socialismo ele materializou em perseguições do Stalin, perseguições stalinistas, né? O lado perverso do governo de Stalin foi a implantação de uma das mais sangrentas ditaduras, né? Na qual levou a prisões, campos de prisioneiros aí, principalmente em regiões mais afastadas aí do território russo. Ok? Finalizando por aqui, vá adiante na sua atividade, faça bom proveito dessa aula.